Boa noite, irmãos. Tudo bem? Já fez seu culto? Eu espero que sim. Espero que você esteja orando pelo propósito e também, que você tente mudar. São os propósitos que nós assumimos aí, estamos juntos durante todo esse ano de 2024. Hoje o culto aqui foi um pouquinho mais tarde. Acabamos de fazer, mas foi muito bom. Lemos a Bíblia. Hoje, dia 10, capítulo 10 de Gênesis. E você deve estar se perguntando o que o pastor vai falar sobre esse capítulo. Afinal de contas, ele fala sobre a descendência. Eu quero falar para vocês, não do texto em si, mas de um princípio que Deus nos ensinou. É uma ordem que Deus deu e que todo homem deve buscar. A não ser se ele receber uma orientação de Deus muito específica, todo homem e toda mulher deve buscar cumprir a ordem de Deus, que é formar uma família e cumprir toda a matemática que envolve a família. Deixar a subtração, deixar o seu pai, sua mãe, a soma, que é unir-se à sua mulher e formar uma só carne, e a multiplicação, que é ter filhos. De vez em quando eu me pego pensando, sobre o que eu ouço aí de alguns jovens. Eu já ouvi de alguns jovens que não querem ter filhos. Tomaram essa decisão antes mesmo até de ter um companheiro, de ter uma companheira. E eu digo para você que essa sua decisão, ela não é de acordo com a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o homem tenha família. E aí eu escuto os argumentos, muita gente diz assim, olha, ter filho nos dias de hoje é muito difícil, dá muito trabalho, é muito perigoso. Talvez na época de Moisés, quando Moisés nasceu, sua mãe teve que escondê-lo para ele não ser morto. É naquela época que era fácil ter filhos. Pensa nas histórias bíblicas dos filhos que foram tidos em momentos difíceis. E pensa também no propósito de Deus. Deus usa o seu povo. Em tempos difíceis, Deus dá filho ao seu povo, e a gente tem que pedir a Deus, conforme a Bíblia diz, que os nossos filhos, se nós buscássemos o Senhor, se nós nos preocupássemos com o próximo, os nossos filhos seriam reparadores de brecha. A gente tem sempre que fazer uma oração, a gente sempre faz essa oração, esse pedido aqui ao Senhor, na igreja, para que os nossos filhos sejam melhores do que nós. O meu desejo é que as minhas filhas não sejam conhecidas por serem minhas filhas. Eu aqui quero ser conhecido por ser o pai delas. Eu quero que elas me superem em muito, em tudo, principalmente na vida com o Senhor. Então a gente vê aí a descendência de Noé. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E eles cumpriram a ordem de Deus, povoaram a terra, encheram a terra e tiveram a bênção de ter filhos. Ore ao Senhor. Você que não tem filhos, peça a Deus filhos. Você que tem um desejo de ter mais filhos, peça a Deus mais filhos. Você que não tem, porque não foi a vontade de Deus, algum problema físico, ou até mesmo você recebeu uma orientação de Deus existe esse caso, pessoas que forem orientadas por Deus para viver sem se casar, não tem interesse no casamento, vivem para o Senhor. Se é o seu caso, você pode ter filhos espirituais, pessoas que você vai tratar como filho. Porque o nosso Deus, ele tem um propósito maior. O propósito dele é que a gente viva em família. Que Deus possa abençoar a sua vida, você possa buscar isso do Senhor, ter essa alegria, experimentar o que é ter essa herança. E se você tem alguma dificuldade, tem o sonho, mas tem alguma dificuldade, ore ao Senhor. À medida que a gente for estudando aqui, tendo a oportunidade, vou contar para vocês um pouco da minha história. Quem me conhece aí sabe que Deus é um Deus que faz milagres, As minhas filhas são provas disso. Deus te abençoe e que Ele realize esse sonho, e você que já tem, valorize os seus filhos, viva a vida em família, aproveite bastante
Marque a sua família, para que lá na frente, mesmo sem ter um registro bíblico tão detalhado como esse, os seus netos, bisnetos, tataranetos possam ainda estar lembrando quem você era. Suas obras possam continuar a falar, mesmo depois da sua partida. Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Até amanhã.